Chrono Trigger. A história do jogo capítulo 9. O preço do Celzil era um sonho que se alimentava de um pesadelo, e no coração desse sonho, uma mãe estava prestes a sacrificar seus filhos no altar de sua própria ambição, enquanto um herói se preparava para pagar o preço mais alto por um futuro que talvez nunca visse. A revelação de Shala era um fio de esperança em um tecido que se desfazia rapidamente. Usando o cristal que ela lhes dera, o grupo desceu da Terra dos Sonhos de volta à Terra do Céu e seguiu para o Monte dos Oráculos, uma montanha isolada onde o ar cheirava a cinzas quentes e enxofre. A atmosfera de beleza etérea de Zil dava lugar aqui a uma sensação de força bruta e perigo latente. O caminho era guardado por golems de pedra e lava, criaturas mágicas que atacavam qualquer intruso. No topo da montanha, dentro de uma caverna forjada por erupções antigas, eles encontraram o Mestre do Fogo. Ele não era um velho sábio e sereno, mas um homem vigoroso, de cabelos e barba flamejantes, com olhos que brilhavam como brasas. Seu hobby era simples, marcado por cinzas. Então Shala os enviou. Sua voz era um rugido baixo, como o de uma fornalha. A princesa ainda mantém a sabedoria que a mãe perdeu. Sentem-se, o fogo não mente, e eu vou lhes contar a verdade que a rainha enterrou. Ele contou a origem. Os 3 mestres do fogo, da terra e dos oceanos haviam sido os arquitetos da máquina Mamã, a pedido da rainha Zil. No início, acreditavam estar canalizando uma força pura e benevolente do planeta para elevar a humanidade. Mas logo perceberam o erro. A energia não vinha do planeta. O mestre do fogo explicou. Suas mãos gesticulando, criando pequenas chamas no ar, vinha de algo dentro do planeta. Algo adormecido e faminto. A máquina não extraía poder. Era uma agulha sugando o fluido de uma besta. E a besta começou a sonhar. E seus sonhos eram de consumo. Ele revelou que o mestre dos oceanos foi o primeiro a perceber a corrupção total. Ele tentou convencer a rainha a desmontar a máquina. Em resposta, Zil, já influenciada pelas vozes que a máquina trazia, o declarou traidor. Ele desapareceu, presumivelmente morto ou exilado. O mestre da terra, temeroso, se recolheu. O mestre do fogo ficou, observando a loucura crescer. Ela não vai parar. Ele advertiu, as chamas em seus olhos, diminuindo para uma brasa de tristeza. O projeto Lavos dela é acordar a criatura totalmente, fundir sua consciência com a dela e alcançar uma divindade perversa. Shala e Jainas. Eles são os únicos na linha de sucessão. Ela os vê como peças, ferramentas para consolidar o poder. Vocês precisam tirá-los dela antes que seja tarde. O retorno ao palácio de Zil foi sombrio. A atmosfera havia mudado. A música suave fora substituída por um zumbido baixo e ansioso. Os cortesãos pareciam nervosos. Shala os encontrou em segredo, seu rosto pálido de medo. É hoje, ela sussurrou. Minha mãe, ela ordenou que eu e Jainas fôssemos à máquina Meaman à meia-noite. Ela diz que é para um ritual de elevação. Jainas está aterrorizado. Ele tem pesadelos horríveis desde que a máquina foi ativada. O grupo não tinha escolha. Tinham que agir. O plano era se infiltrar nas profundezas do palácio, interceptar Shala e Jainas a caminho da máquina e tirá-los de Zil, usando magias de silêncio de Marl e a habilidade de Luca em contornar fechaduras mágicas simples. Eles desceram pelos corredores proibidos. O nível inferior do palácio era uma antítese do esplendor de cima. Era úmido, frio, com paredes de rocha bruta, pulsando com a energia dourada e suja
que subia da máquina. O zumbido era ensurdecedor aqui, uma batida constante que parecia sintonizada com a frequência cardíaca de Lavos. Foi então que os encontraram. Não eram guardas comuns, mas os golems, criaturas mágicas de pedra e energia pura, imunes a medo ou persuasão. A batalha foi furiosa, travada nos corredores estreitos, que levavam à câmara da máquina. Enquanto lutavam, podiam ouvir a voz da rainha Zil ecoando à frente, cantando um hino distorcido de poder. A máquina Mamam pulsava com uma luz dourada, agonizante, mais intensa do que nunca. A rainha Zil flutuava diante dela, seus robes brilhando, seus braços abertos. A seus pés, Shala segurava as mãos de um Jaina trêmulo, tentando protegê-lo. Filhos, a voz da rainha era uma mistura de amor doentio e fanatismo. Chegou a hora, vamos nos unir à fonte, vamos nos tornar eternos. Mãe, por favor, Shala implorou, suas lágrimas brilhando à luz dourada. Você não ouve? Ele não quer nos elevar, ele quer nos consumir. A rainha riu, um som de desprezo. Tolos, o medo é a última âncora da mortalidade. Eu vou libertar vocês dele. Foi quando Jainas, em um acesso de terror e poder não controlado, soltou as mãos de Shala. Sua própria magia inata, uma força sombria e defensiva que sempre o assustara, irrompeu em um turbilhão de energia roxa. A explosão empurrou Shala para longe dele e fez a rainha recuar um passo. Surpresa! No caos, o grupo correu para o centro da câmara. Cronos se colocou entre a rainha e os irmãos. Chega! Ele gritou, sua espada brilhando com a energia do relâmpago. A rainha Zil olhou para ele e, pela primeira vez, sua máscara de divindade caiu, revelando uma raiva pura e infantil. Você, o inseto de outra era. Você roubaria o destino da minha família? Ela não esperou uma resposta. Com um gesto, ela canalizou a energia bruta da máquina Mamam. Não era um feitiço. Era um rio de poder dourado e corrompido. Um jato concentrado da própria essência de Lavos, direcionado não para Crono, mas para Mar, que estava tentando alcançar Shala. Tudo aconteceu em um instante que durou uma eternidade. Crono viu o jato de energia letal e corruptor se formar. Viu o alvo. Viu os olhos de Maru se arregalarem. Não houve um plano. Não houve um pensamento heróico. Houve apenas um instinto mais profundo do que a lógica, mais forte do que o medo. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar. Ele se jogou no caminho. O impacto foi silencioso e absoluto. A energia dourada o envolveu, não queimando, mas desfacendo. Sua espada caiu de sua mão. Rangendo contra o chão de pedra. Ele não gritou. Ele se virou por uma fração de segundo, seus olhos azuis encontrando os de Maru. Não havia dor neles. Havia uma mensagem clara, simples e final. Você está salva. Continue. E então ele se foi. Não em uma explosão, mas em um brilho que se dissipou, deixando para trás apenas um vazio, um silêncio repentino e uma única luva branca, caindo lentamente no chão. O grito de Marel rasgou o ar, um som de agonia pura que ecoou na câmara mais alto que o zumbido da máquina. A rainha Zil
pareceu momentaneamente satisfeita, antes de voltar sua atenção para seus filhos. Mas o sacrifício não foi em vão. Aquele segundo de choque e horror deu a Luca, e roubou tempo para agir. Robo, calculando a trajetória com precisão milimétrica, lançou um cabo de sua mão, envolvendo Charlie Janas. Luca, com lágrimas rolando por seu rosto, ativou um dispositivo de teletransporte de emergência que ela havia sintonizado com o fim do tempo. Em um clarão de luz, Shala, Janas, Luca, Mahel, Frog e Robo desapareceram da câmara, deixando para trás uma rainha enfurecida, uma máquina doente pulsando e o fantasma silencioso de um herói que dera tudo. O preço do céu foi pago em sangue e luz. Zila ainda pairava, mas seu coração havia sido partido. O grupo estava salvo, mas despedaçado. E em um refúgio fora do tempo, uma princesa chorava sobre uma luva vazia, enquanto um sábio antigo preparou Vasei para contar a eles sobre uma última, desesperada esperança chamada Chrono Trigger. Eles teriam forças para buscá-la